Há uma família que moldou o dinheiro, a religião, a arte e a política do mundo ocidental. E por cerca de 300 anos eles nunca governaram nada oficialmente. Eles financiaram Michelangelo, eles bancaram Leonardo da Vinci, eles ajudaram 4 dos seus a se tornarem papas e colocaram 2 rainhas no trono da França. E eles fizeram tudo isso começando sem sangue real, sem títulos herdados e sem um exército próprio. Eles fizeram tudo isso com um banco e uma compreensão muito específica de como o poder realmente funciona. Hoje, vamos falar sobre a família Médici. A história deles envolve um império financeiro construído em segredo, conspiração na catedral e um exílio que terminou em retorno surpreendente. E um modelo de influência que sinceramente não é tão diferente de como o mundo funciona hoje em dia. Isso não é apenas história, este é o manual de como o poder realmente funciona. E tudo começa com um homem que não queria nenhuma atenção e entendia que esse era exatamente o ponto. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo à história. Olá pessoal, bem-vindos ao Acampamento da História. Sou Camp Gaon e agradeço por estarem aqui na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas de toda a história. Esse é o objetivo do programa. Este ponto de encontro digital, chamado acampamento, existe porque estou tentando descobrir tudo o que já aconteceu. Aqui no Acampamento da História, sento nesta tenda, meu traseirinho vai para esta cadeira, e junto com pesquisadores, buscamos descobrir tudo o que já aconteceu no mundo. Compartilho isso com você e discutimos online. É disso que se trata tudo isso. E hoje, meu amigo, temos um episódio que já era esperado há muito tempo. Um monte de gente comentou perguntando: quando você vai fazer esse episódio? E... É um que já estava em andamento há um tempo e estou muito animado para compartilhar com vocês. São os verdadeiros bastidores das lealdades de Cristos. Sim, é para quem Cristos trabalha. Certo, Cristos, com certeza. Tudo bem, não quero desviar o foco. Deus te abençoe. Falamos dos italianos, dos bons e velhos católicos romanos. Na verdade, 4 papas saíram dessa família. Estamos falando dos Médicis. Agora, se você já fez uma aula de história no ensino médio, provavelmente já ouviu falar da família Médici. Você pensa, ah, sim, eram algumas pessoas ricas na Itália que comandavam várias coisas. E talvez tenha sido só isso. Foi só isso pra mim. E cara, há tanta história com essa família, talvez nem caiba em um episódio só. Talvez sejam necessários vários episódios só para mostrar o que essa família fez e como expandiram seu império. Só para esclarecer, não sou historiador. Eu sou um comediante stand-up com acesso à internet e gosto de pesquisar história. Então, se eu deixar passar alguma coisa, se você for historiador ou se você for um membro da família Médici e eu errar alguma coisa, por favor, deixe um comentário. Eu adoraria saber o que foi que eu perdi. Também quero agradecer muito a você. Cada vez que você assiste aos vídeos e apoia o programa, ajuda a realizar meus sonhos, faz o canal crescer e mantém a chama acesa no acampamento. A maior parte do público deste canal não é inscrita. Não é curioso? Temos milhares de inscritos, mas centenas de milhares assistem a um episódio. Fico pensando de onde vem tanta gente. Se você se inscreve, ajuda nosso crescimento. Também temos nosso círculo interno, um local de encontro e a fogueira para reunir todos. O endereço é patreon.com/campganon. Temos reuniões mensais no Zoom, episódios extras e sem anúncios todo mês. Se os anúncios te incomodam, isso é uma boa notícia. Pelo preço de uma xícara de café, você pode ter todos os episódios sem anúncios todo mês. Você pode conversar com Cristos e me chamar. Talvez não seja um bom argumento de venda, mas hoje falaremos sobre os Médici. Antes de tudo, preciso esclarecer algo. Os Médici não são uma família nobre antiga com um castelo e um brasão de armas que remonta a séculos. Estamos falando especificamente sobre um período na Itália em que as únicas pessoas que realmente tinham poder ou influência estavam ligadas ao Vaticano. Elas estavam ligadas à Igreja Católica. Ou eram apenas duques que herdaram dinheiro de milhares e milhares de anos atrás. Talvez centenas de anos atrás. Talvez eu esteja, sendo absurdo. E esse era realmente o único jeito. As coisas eram bem diferentes. Isso não é capitalismo moderno. Isso é meio que um sistema feudal, de certa forma, onde as pessoas que tinham dinheiro continuavam com ele, e as pessoas que não tinham dinheiro trabalhavam para as pessoas que tinham dinheiro. Os Médici eram de outra classe, originalmente proprietários rurais, basicamente fazendeiros. Vieram de uma pequena região ao norte de Florença chamada Mugello. E em algum momento eles acabaram na cidade e começaram a fazer o que muitas famílias ambiciosas faziam na época. Eles negociavam e emprestavam dinheiro, entendendo os mecanismos do comércio. Por um tempo, apenas estavam presentes, sem nada notável.
E tudo isso mudou em 1397, quando um homem chamado Giovanni di Bitti dei Medici abriu o Banco Medici em Florença. Agora tem uma coisa que você precisa entender sobre Giovanni. Ele não fazia alarde disso, ele não era ostentoso. Enquanto outras famílias ricas de Florença brigavam por títulos políticos, tentando ser duques e duquesas, tentando superar umas às outras em status e mostrar poder, Giovanni agia discretamente, o que sinceramente é muito mais inteligente. Nos bastidores, ele estava realmente se tornando impossível de ignorar sem nunca precisar entrar no jogo de status ou lutar por atenção, porque ele estava revolucionando o sistema bancário, realmente mudando a infraestrutura fundamental de como os bancos funcionavam. No início, ninguém realmente prestava atenção. Ele contribuiu para desenvolver instrumentos como cartas de crédito e letras de câmbio, que permitiam aos comerciantes transferir dinheiro internacionalmente sem transportar ouro ou moedas. E isso pode parecer bem simples, mas no século XV, enviar ouro pela Europa era extremamente perigoso, muito lento e realmente caro. Giovanni criou uma rede que solucionou o problema. E de repente, todo grande comerciante e vários governantes e monarcas ricos de todo o continente tinham um motivo para trabalhar com ele. E foi assim que ele se tornou essencial. O truque de Giovanni era esse: você não exige um lugar à mesa, você constrói uma nova mesa. Giovanni acabou ocupando uma cadeira no conselho governante de Florença, a senhoria. Mas a questão é que ele nunca buscou o cargo mais alto. Ele nunca tentou ser o homem no comando. Ele nunca tentou ficar na linha de frente, onde todos pudessem vê-lo e pintar um alvo nas próprias costas. Ele se sentava perto do centro do poder, construía relacionamentos, acumulava favores e se tornava realmente útil para as pessoas que estavam no topo. E toda a sua filosofia parecia ser esta: a pessoa de quem todos precisam é mais poderosa do que a pessoa que todos conhecem. Parece familiar? Ele também apoiou a grande reforma tributária chamada Catasto, um novo imposto sobre propriedades que transferiu mais peso financeiro para as famílias ricas e nobres de Florença. E, você sabe, essas eram as pessoas que sempre tiveram mais e sempre pagaram menos, porque, claro. E o povo comum de Florença o adorava. E Giovanni nunca saía por aí reivindicando o mérito, deixava a boa vontade crescer em silêncio. No fim da vida, o Banco Medici não era apenas bem-sucedido. Era como o principal banqueiro de uma das instituições mais importantes de toda a Europa, e possivelmente do mundo inteiro. Essa instituição era a Igreja Católica. A instituição que controlava a vida espiritual e política da Europa Católica fazia negócios bancários com os Médici. Isso é impressionante. Você pode imaginar esse nível de influência. Um cara vindo de uma fazenda no norte de Florença, que nunca quis ser o grande destaque ou ter todas as medalhas. Nunca iniciou guerras, nem foi uma grande figura pública na disputa pelo poder. Encerrando sua carreira como um dos principais banqueiros da organização mais poderosa que o mundo já tinha visto, morreu em 1429. Seu legado não foi apenas riqueza. Foi uma máquina, um império. O banco, os relacionamentos, a reputação, tudo foi passado para o filho dele, Cosimo. Cosimo observou tudo o que o pai havia construído discretamente e decidiu ir para um lugar diferente, onde o pai jamais ousaria ir, certo? Giovanni construiu a máquina, mas a questão é o que ocorre quando alguém mais ambicioso realmente assume o controle. Para ser honesto, neste ponto da história, isso me lembra um episódio anterior sobre Filipe II da Macedônia. Filipe II, é claro, unifica a Macedônia e realmente cria esse império, um verdadeiro protagonista na região, e entrega esse império discreto, mas realmente sustentável, para seu filho, um jovem implacável e notavelmente ambicioso chamado Alexandre o Grande. Agora, o nosso Alexandre nessa história atende pelo nome de Cosimo. Cosimo de Médici cresceu vendo o pai sempre agir corretamente. Ele era quieto, era útil, nunca passava dos limites, mas também aprendia com isso. E ele tinha mais ambição do que Giovanni. Ele não se contentava em apenas ser útil, ele queria ser o cara. Então ele pegou o banco que seu pai construiu e o expandiu de uma forma que o mundo nunca tinha visto. Então, quando Cosimo terminou de expandir, o Banco Médici tinha filiais importantes em todos os centros bancários da Europa. Quero dizer, Roma, Londres, Genebra, Veneza, Bruges, basicamente em todo lugar. E era efetivamente uma empresa multinacional do século XV. Em vez de vender software, enviar mercadorias ou, você sabe, fabricar iPhones, era o centro financeiro. Eles eram os reis das finanças, apoiavam reis, financiavam guerras e movimentavam dinheiro para a Igreja Católica por todo o continente. Tem uma coisa sobre emprestar dinheiro para reis e papas. Eles não podem agir contra você sem se prejudicar, pois isso faria os empréstimos secarem. Então Cosimo entendeu que a dívida é uma coleira, e não é a dele, é a coleira das pessoas para quem ele está emprestando o dinheiro, é a coleira delas.
Quanto mais poderosas eram as pessoas endividadas com os Médici, mais protegida ficava a família. Não é complicado, só não é algo em que a maioria pensa profundamente. Eles pensam, se eu estou, endividando a Igreja Católica ou endividando esse rei, eles podem vir atrás de mim, mas eles precisam do dinheiro. O Papa Pio II chegou a descrever Cosimo como, e aqui estou meio que parafraseando, mas basicamente o rei de tudo, exceto no nome. Literalmente, essa era a história toda em apenas uma frase, mas então algo aconteceu que colocou tudo isso à prova. Em 1433, uma família rival florentina chamada Albizzi, que vinha observando Cosimo crescer e conquistar toda essa influência, poder e sucesso, começou a ficar nervosa com isso. Então eles agiram e realmente mandaram prendê-lo, acusaram-no formalmente e planejavam simplesmente executá-lo. Eles escolheram o exílio, pois Cosimo tinha aliados demais, e matá-lo seria arriscado demais. Eles pensavam que o exílio destruiria ele e sua família, e que poderiam seguir em frente acreditando que aquele homem poderoso estaria derrotado. Mas eles estavam errados. Cosimo era muito esperto e previu isso. Antes de ser preso, já havia transferido a maior parte de seus bens para fora de Florença. Então, quando chegou a Veneza, ele não era um exilado desonrado apenas tentando sobreviver. Era um homem rico, bem relacionado, com uma rede funcional operando de outra cidade. E ele esperou, e não demorou muito. Em menos de um ano, a situação política em Florença tinha mudado completamente. As pessoas que apoiavam Cosimo, e eram muitas, porque a família dele passou décadas construindo apoio genuíno com reformas tributárias, reagiram. Foi uma rebelião popular de certa forma. O novo governo chamou Cosimo de volta e exilou os Albizzi. Tudo se inverteu. Os Albizzi tentaram eliminar Cosimo e toda a família Médici, mas o povo rejeitou, dizendo que queria Cosimo e os Médici expulsando os Albizzi. Então, quando Cosimo voltou para Florença em 1434, ele não assumiu um título de príncipe. Ele não foi tipo, o grande rei está de volta, o duque de Florença. Não houve nenhuma declaração formal de monarquia ou qualquer coisa desse tipo. Ele simplesmente voltou ao trabalho, voltou a administrar seu banco, voltou aos seus relacionamentos, voltou a exercer sua influência. Exceto que agora todos sabiam, sem sombra de dúvida, que ele era meio que o cara no comando. Ele controlou a política de Florença por 30 anos como cidadão comum, ocupando cargos ocasionalmente, mas sempre como homem nos bastidores. Ele começou a fazer algo que seu pai só tinha dado a entender. Ele passou a encomendar obras de arte e arquitetura, como igrejas, bibliotecas e prédios públicos, mudando totalmente a aparência de Florença. Quero deixar isso claro, pois é fácil pensar que ele só gostava de arte, coisas bonitas, e queria ser um artista construindo algumas coisas. E talvez ele realmente gostasse, mas isso teve um impacto muito maior do que só isso. Veja, quando você financia templos onde as pessoas prestam culto, quando você constrói bibliotecas onde as pessoas estudam, encontram sua paixão, crescem, aprendem e talvez construam suas próprias vidas. Nas ruas por onde as pessoas passam todos os dias, você está basicamente deixando sua assinatura na cidade. Pelo resto da eternidade, as pessoas olham para aquele prédio e dizem: sim, os Médici construíram isso. Parte do motivo pelo qual estamos falando deles é porque você anda por aí e diz: sim, aquela igreja foi construída por eles. Florença começou a parecer um projeto dos Médici. Mas aí é que está a genialidade. Não é só generosidade, é construir legitimidade. Cosimo morreu em 1464 e a cidade de Florença basicamente deu a ele o título de Pater Patriae, pai da pátria. Essa é uma honra muito elevada, normalmente reservada para chefes de estado, duques governantes e coisas do tipo. Eles deram esse título para alguém que tecnicamente nunca foi um rei ou sequer ocupou um cargo tão alto assim. E então seu neto Lourenço pegaria essa ideia de arte como estratégia de soft power e levaria isso tão longe que de verdade mudaria a civilização ocidental. Do jeito que você que está ouvindo ou assistindo agora, vê arte e conhece nomes, provavelmente é por causa desse cara. Antes de chegarmos lá, é preciso analisar o motor disso tudo. A maneira como a família Médici usou seu banco para ganhar espaço dentro da Igreja Católica foi uma das manobras mais ousadas da história. Vimos como Cosimo construiu algo que era impossível de derrubar. Vamos analisar como ele fez isso, pois a mecânica, as manobras e a estratégia aqui são talvez ainda mais insanas do que o que você viu na aula de história. No auge, o Banco Médici foi a instituição financeira mais importante da Europa. Ele trabalhava com câmbio, empréstimos à realeza e financiamento comercial em diversos reinos e cidades simultaneamente. Também operava por meio de uma espécie de infraestrutura primitiva de holding, como uma sociedade central em Florença que possuía participações nessas diferentes filiais espalhadas por todo o continente. Isso é algo que você sabe, corporações normais fariam hoje em dia.
Mas a família Médici realmente ajudou a abrir caminho para isso, em um mundo que nunca tinha visto atividade bancária ou qualquer tipo de negócio intercontinental, você sabe, nessa escala antes. Mas isso não se compara ao que eles alcançaram. Além das finanças e dos bens, há algo mais profundo, certo? Que existe algo mais valioso do que as riquezas do mundo, e isso é a fé deles. E foi exatamente isso que a família Médici buscou em seguida, a Igreja Católica. Mesmo começando na era de Giovanni e se aprofundando significativamente sob Cosimo, o Banco Médici se tornou o principal banqueiro do papado, o que significa que eles não estavam apenas emprestando dinheiro para a igreja. Eles estavam coletando taxas, doações e impostos de católicos de várias partes da Europa em nome da igreja e depois encaminhavam esse dinheiro de volta para Roma. Então, pense nisso por um segundo. Toda vez que o dinheiro passava pela Igreja Católica, a instituição que dizia como você deveria viver, quanto deveria dizimar, o que é moral, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, esse dinheiro muitas vezes passava pelas mãos dos Médici como uma espécie de intermediário ou agente fiduciário. Isso não é como um relacionamento bancário comum. O mais surpreendente, a Igreja considerava pecado cobrar juros sobre empréstimos. Na doutrina católica, isso se chama usura e é publicamente condenado pela mesma instituição a qual os Médici prestavam serviços bancários. Então, como a família Médici cobrava juros? Bem, eles escondiam isso. Especificamente, eles escondiam isso dentro de transações de câmbio de moedas estrangeiras, basicamente letras de câmbio. Talvez você já tenha ouvido falar de negociação Forex. Isso é meio que uma versão primitiva disso. Você pega dinheiro emprestado em uma moeda e paga de volta em outra. E a taxa de câmbio, convenientemente, já tem o juro embutido nela. Então, tecnicamente, nunca há juros sendo cobrados. Não há nenhuma taxa que você veja no papel. Foi apenas uma troca. Tipo, a gente recebeu dinheiro, sabe, na moeda da França e de repente trocamos para a moeda da Itália. Na verdade, os Médici cobravam juros dos clientes, inclusive da própria igreja na época. Eles estavam cobrando a mais poderosa autoridade moral do mundo por um serviço que essa própria autoridade havia declarado pecaminoso. E faziam isso com a própria bênção da igreja, meio que porque a igreja precisava de mais deles para realmente olhar de perto e analisar os números. Parece que a igreja meio que fez vista grossa porque era muito útil. A influência gerada foi impressionante. Nos anos 1400, se você fosse um rei ou um duque e o Papa decidisse que você não era legítimo, ele basicamente diria: sabe, esse duque não é legítimo. Ele está excomungado, acabou para ele. Você teria um problema enorme. Essa é a tensão constante entre igreja e Estado. A aprovação da igreja não é apenas espiritual. Na época, era a moeda política. E a instituição que basicamente aprova quem é legítimo e quem não é, está financeiramente ligada com a família Médici. Quero dizer, naquela época você nem precisava ameaçar ninguém, não precisava dizer uma palavra. A teia, as conexões e os relacionamentos já estavam lá. Todos que estavam por dentro entendiam como funcionava. E então a família Médici levava isso ainda mais além. Ao longo da história da família, eles tiveram 4 papas católicos. Sim, 4. Leão X, Clemente VII, Pio IV e Leão XI. O mais famoso deles, é claro, é Leão X. Este é o filho de Lourenço de Médici. Lourenço garantiu a ele o cargo de cardeal quando ainda era adolescente. Só para traçar essa trajetória, Giovanni constrói o banco. Cosimo faz do banco uma parte da Igreja Católica, realmente o integra. E por fim, a família coloca um de seus próprios filhos no trono papal. Literalmente coloca um dos próprios filhos no trono da Igreja Católica, que basicamente comanda toda a Europa, especialmente a Itália. E eles não apenas influenciavam a Igreja, eles a comandavam de dentro e de fora. O banco colapsa em 1494, 2 anos após a morte de Lourenço, principalmente porque seus sucessores não cuidaram dele. É uma história clássica. Mas naquela altura, o trabalho já estava meio que feito. A riqueza gerada, os relacionamentos construídos e a instituição criada, todo o acesso conquistado, isso já tinha dado à família Médici algo que o dinheiro não pode comprar, um verdadeiro senso de legado e permanência que é realmente inquebrável. Falando em Lourenço, é para ele que vamos agora, pois tudo o que citamos, banco, manobras políticas, relações com a igreja, foi herdado por ele. Podemos ver uma imagem do Lourenço? Eu adoraria ver esse cara. E então ele acrescentou algo que nenhum de seus predecessores jamais havia pensado para elevar o poder deles a novos patamares insanos. Lourenço comprou o futuro através da arte. Exatamente. Quando dizem que arte é só para artistas pobres, esquecem o quanto ela é culturalmente importante, especialmente naquela época. Ela molda os símbolos e todo o aparato visual que mostra quem está no comando. E ele está prestes a comandar toda a imaginação cultural da civilização ocidental.
Lourenço de Médici assumiu em 1469 com apenas 20 anos de idade. E lá está ele, um pouco mais velho que 20 anos, deve ter uns 35 belo cabelo, mas a risca no meio está estranha. Você ficou sabendo se o Lord Farquhar foi inspirado em alguém? Lord Farquhar não é oficialmente baseado em Lorenzo de Medici, mas o visual dele já foi comparado a retratos dessa figura renascentista. Por podcasters e comediantes aqui do Camp Ganon, claro. E aí, pessoal? Vamos pausar para falar sobre algo que ocorre no fim dos 20 e poucos anos e começo dos 30 que ninguém menciona. Que basicamente a sua capacidade de aguentar uma noite bebendo com os amigos muda completamente. Quando eu tinha 22 anos, conseguia sair quinta, dormir 3 horas, trabalhar, ir à academia, me sentir normal e repetir tudo no mesmo dia. Me sentia invencível. Agora tomo 2 taças de vinho e no dia seguinte já acordo pensando: o que foi que eu fiz? O mais louco é que percebo isso claramente. Eu literalmente uso uma pulseira Whoop e consigo ver minha pontuação de sono naquela noite e pensar: tomei 2 cervejas. Então agora minha recuperação tá 5%. Meu corpo tenta se recuperar do álcool de várias formas além da desidratação, afetando a química do cérebro e exigindo que o fígado processe tudo o que bebi. E é por isso que comecei a usar o Tears Restore. Cara, o Tears Restore é inacreditável. Eu nem sou de beber tanto e isso realmente me salvou em várias ocasiões. Beleza. Esse é um suplemento para depois de beber, feito especificamente para ajudar seu fígado e seu cérebro depois de beber. Então, o ingrediente principal é algo chamado DHM, que os pesquisadores começaram a estudar para ver como ele interage com o álcool no corpo. O Tears, na verdade, foi inventado por um estudante de Princeton e agora está em todo lugar. Já esteve no Shark Tank, vendeu 50 milhões de doses e está em 30 mil lojas e tem milhares de avaliações 5 estrelas na Amazon. Conta com apoio de médicos, PhDs e clínicos. A ideia é simples. Você é um adulto normal e está tomando uns drinks, certo? O Tears ajuda seu corpo para que você se sinta melhor no dia seguinte. Basta tomar 3 cápsulas após o último drink ou antes de dormir. Claro, isso não vale para noites de faculdade insanas. Se tomar 12 shots de tequila, nem sei o que te dizer. Se você é um adulto responsável tomando uns drinks num casamento, isso faz muita diferença. Sinceramente, o principal para mim é acordar funcional. Conseguir fazer as coisas, me recuperar melhor e ainda me divertir com os caras à noite. Então, mesma noite de festa, mas uma manhã muito melhor. E é isso que importa. Por tempo limitado, ouvintes ganham 20% de desconto no pedido em tearshealth.com usando o código CAMP. Acesse o Tears Health, use o código CAMP e ganhe 20% de desconto. Após a compra, eles perguntarão onde você ouviu falar do Tears. Por favor, diga que foi o pessoal do Camp Ganon que indicou. Isso nos ajuda muito a manter tudo funcionando. Muito obrigado, pessoal. Tears tem sido incrível. Não consigo lidar com o desconforto do dia seguinte, mas o Tears resolve isso. Agora vamos voltar ao programa. Pessoal, faremos uma breve pausa porque preciso contar algo que me empolga. Se você me conhece, sabe que amo café e cafeína. Também usava sachês de nicotina frequentemente, às vezes até um pacote por dia. Sinceramente, percebi que estava agitado, com o coração acelerado, nervoso, sem dormir direito e ansioso. Se você gosta de bem-estar e biohacking como eu, seu corpo está te dando um sinal. Por isso amo os sachês Ultra e entrei em contato porque adoro o produto. Antes que pergunte, não é um produto de nicotina, não contém nicotina nem cafeína. Eles são sachês com nootrópicos e adaptógenos, como alfa-GPC para clareza, L-teanina para foco calmo e Infinity PX, que dá energia limpa e suave, sem sensação de explosão. Ainda mantenho o meu ritual favorito, gosto de pegar um sachê e experimentar. Melancia na verdade é meu sabor favorito, mas você não sente aquele pico de ansiedade ou abstinência como acontece com a nicotina. E meu sono, na verdade, melhorou bastante. O que, se você entende de recuperação, sabe que é a coisa mais importante. Quero dizer, esses produtos são de verdade. Eu deixo eles na minha mesa. Na verdade, estou usando um agora. E se você tem pensado em, talvez usar um pouco menos de nicotina ou só quer uma fonte de energia mais limpa do que a nicotina, você precisa conhecer a Ultra. E acesse takeultra.com. E você vai usar o código CAMPGANON para ganhar 15% de desconto. É takeultra.com/camp. Se perguntarem como soube de nós, diga que foi indicação do Camp Ganon. Isso ajuda muito o programa. Agora vamos ao assunto. Agora Lorenzo não tem um título real, ou uma posição de príncipe, nada oficial, certo? Assim como seus predecessores, só o nome, a rede de contatos e tudo aquilo que você sabe Cosmo e Giovanni basicamente construíram. E ele soube aproveitar isso. Enquanto Giovanni estava calado e Cosmo se mantendo útil e se fortalecendo, Lorenzo se destacava, sempre no centro. Não necessariamente espalhafatoso politicamente, mas culturalmente presente em todo lugar. Ele percebeu que a nova fronteira do poder dos Médici não era mais dinheiro, empréstimos ou atividades bancárias, mas sim reputação e legado. O tipo de influência que dura mais do que o saldo bancário ou o valor na sua conta bancária.
Então ele começa a financiar as pessoas que inspiram o futuro. Quero dizer, isso é algo que continua até hoje. Se você foi à faculdade e viu a biblioteca, provavelmente tem o nome de alguém lá. E essa pessoa não fez isso só porque ama ler. Ele fez isso pensando, estarei lá para sempre. Quero dizer, imagine a biblioteca de Harvard. Quem é que dá nome a ela? Porque é o nome de alguém muito rico que pensou, vocês vão se lembrar de mim. Quem passar por esses corredores, meus filhos e bisnetos, dirá, meu pai construiu isso. Quero dizer, por exemplo, você encontrou... Sim. A principal biblioteca de Harvard, Biblioteca Memorial Harry Elkins Widener, leva o nome de Harry Elkins Widener, um ex-aluno de Harvard College e um ávido colecionador de livros. E um ávido colecionador de livros. E ele morreu no naufrágio do Titanic. Não, sério, sim. Nossa, que desdobramento interessante. Qual era o negócio dele? O que ele fazia? Ele era apenas um ávido colecionador de livros. Para com isso, e a mãe dele doou os fundos para a biblioteca em memória do filho. Bom, que legal. E como a família conseguiu o dinheiro? Vou investigar. Sim, pode deixar. Isso foge do assunto, mas estou curioso. Vamos voltar aos Médici? Lorenzo, ele financia um artista, um jovem chamado Michelangelo. Ele se mudou para o Palácio Médici na adolescência e jantava com a família. Lorenzo o descobriu jovem, reconheceu seu talento como um dos maiores artistas da geração e disse: ótima notícia, você mora aqui agora. Leonardo da Vinci circulava em ambientes profundamente moldados pelo patrocínio dos Médici. Botticelli tinha uma ligação muito próxima com a família, assim como Rafael, uma geração depois, que trabalharia para um Papa Médici em Roma. Todo artista que Lorenzo financiava ou atraía para seu círculo tornava Florença mais famosa, mais prestigiosa e um destino cada vez mais procurado pelas pessoas mais ricas e poderosas de toda a Europa, seja para visitar, fazer negócios ou morar. Acadêmicos estavam indo para lá. Governantes estrangeiros mandavam seus filhos para lá para estudar. A cidade virou símbolo da civilização. Isso já não é mais filantropia, mais branding, em um nível que a maioria das instituições modernas nem entende direito. Mas Lourenço também era um intelectual de verdade, não apenas um patrocinador. Ele próprio escrevia poesias. Ele organizava encontros de filósofos em sua vila com as mentes mais brilhantes de sua época. O Renascimento teve vários protagonistas, mas grande parte dele passava pelo universo de Lourenço. Ele não estava apenas assistindo a história acontecer. Ele não estava lá apenas enquanto o Renascimento acontecia. Ele participava ativamente da criação do Renascimento. No final da década de 1470, Lourenço era uma das figuras políticas mais proeminentes, se não a mais proeminente da Itália. Gerenciando relações com estados estrangeiros e dignitários, mantendo Florença fora de guerras, equilibrando aliados pela região que constantemente ameaçavam destruir uns aos outros ou entrar em conflito. Agora, a questão com os Médicis nesse ponto é que eles já vinham se consolidando há algumas gerações. E por muito tempo, eles eram meio que os grandões no comando, mas não eram os únicos no bairro. Veja, a família Pazzi era uma das outras grandes dinastias bancárias de Florença. Eles foram, na verdade, a família que conseguiu tirar o contrato bancário papal da família Médici por um período. O que, se você está prestando atenção, sabe que é um dos desafios mais diretos que alguém poderia lançar. Os Pazzi e seus aliados, incluindo o Papa Sisto IV, tinham motivos de sobra para realmente querer que os Médici desaparecessem. O Papa tinha suas próprias ambições políticas na Itália Central que Lorenzo continuava bloqueando, e a tensão vinha se acumulando há anos. O que eles decidiram fazer foi uma das ações mais ousadas da Renascença. Talvez merecesse um episódio próprio, mas vamos falar disso agora. Isso aconteceu no domingo de Páscoa, 26 de abril de 1478. Lorenzo e seu irmão Giuliano estão na missa dentro da Catedral de Florença, o Duomo, cercados pelo povo da cidade. Você pode ver a estrutura aqui, e por dentro é muito bonita. Agora, sem que esses dois irmãos soubessem, misturados àquela multidão no domingo de Páscoa, há assassinos. O plano era matar os dois irmãos exatamente ao mesmo tempo, depois tomar o governo antes que Florença tivesse tempo de reagir. O sinal era a elevação da hóstia. Este é realmente o momento mais sagrado de toda a missa católica, quando o padre eleva a Eucaristia e todos reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo. Este é o momento em que literalmente acontece a transubstanciação, quando o corpo de Cristo é imbuído do Espírito de Cristo e se transforma no corpo. Eu estou meio que me empolgando com a teologia católica aqui, mas isso é muito importante. É muito ritualístico. Se você já foi a uma missa católica, esse é o momento. Agora, nesse exato momento, o sinal é dado. Giuliano é esfaqueado 19 vezes, ele morre sangrando no chão da catedral.
Lorenzo é ferido no pescoço, mas seus amigos e as pessoas ao redor dele conseguem levá-lo para a sacristia, e eles barricaram a porta. Ele sobrevive. E então tudo deu errado para os Pazzi. Eles presumiram que Florença se levantaria contra os Médici. E você sabe, uma vez que os irmãos estivessem mortos, todos diriam: "Ah, eles se foram, já vão tarde." Em vez disso, a cidade se uniu em torno de Lorenzo imediatamente. Os Pazzi tinham interpretado completamente errado a situação. Décadas de boa vontade dos Médici e projetos de construção que remontam às reformas tributárias de Giovanni, além dessas belas bibliotecas e igrejas, tornaram a família genuinamente popular entre o povo comum de Florença. E por incrível que pareça, a retaliação foi rápida e brutal. Francesco de Pazzi, um dos principais conspiradores, foi enforcado nas janelas do Palazzo della Signoria. Este é um dos edifícios mais significativos. Você ainda pode vê-lo até hoje, mas não foi só ele. O arcebispo de Pisa, que também fazia parte desse complô, também foi morto. Dezenas de conspiradores e co-conspiradores foram executados ao todo. O nome da família Pazzi foi legalmente apagado de Florença. O brasão deles foi removido dos edifícios. Tudo o que fizeram, seu legado e propriedades foram confiscados. Seus símbolos foram retirados da vista do público. Os membros sobreviventes da família foram basicamente obrigados a mudar de nome, deixar Florença e viver no exílio. Aqui está a maior ironia dessa história. A conspiração tornou Lorenzo ainda mais poderoso. Pense nisso. Qualquer dúvida sobre se Florença realmente apoiava os Médicis foi respondida nos dias após o ataque. Não quero entrar muito em política moderna, mas isso me lembra quando um candidato à presidência discursava em Butler, Pensilvânia, e sobreviveu a uma tentativa de assassinato. E durante aquela semana foi saudado quase como uma figura divina. Esse é Donald Trump. Se lembra desse momento? Ele se levanta sangrando no rosto e ergue o punho. O povo americano, na minha opinião, se uniu em torno dele. Eles ficaram tipo, uau, esse cara foi um momento transcendental. Quero dizer, independentemente do que você pensa sobre ele, acho que a eleição já estava ganha naquele momento. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso aconteceu centenas de anos antes com Lourenço. Agora Lourenço governou por mais 14 anos, ele continuou construindo, continuou financiando, continuou manobrando e morreu em 1492 com apenas 43 anos de idade. E o que ele deixou para trás foi uma família que tinha origens no campo. Camponeses que viraram banqueiros, fundaram uma das maiores instituições financeiras da Europa, se inseriram na igreja, sobreviveram ao exílio, a tentativas de assassinato e influenciaram a produção cultural da civilização. Eles nunca tiveram uma coroa, nunca tiveram um título real oficial e também nunca tentaram conseguir um. Mas a história aqui ainda não acabou. Porque depois de Lourenço, a família Médici fez algo que nem eles mesmos poderiam ter imaginado, que foi finalmente entrar de fato para a realeza. Agora, quando Lourenço morre em 1492, por um momento parecia que tudo aquilo poderia simplesmente ter acabado. Seu filho Piero assumiu, e Piero não era como o pai dele, certo? 2 anos depois, com a chegada do exército francês à Itália, Pietro entrou em pânico e entregou Florença quase sem resistência. A cidade foi humilhada e, depois de gerações, os Médici foram finalmente expulsos. O banco, já enfraquecido por anos de negligência sob Lorenzo, entrou em colapso total agora, desta vez para sempre, em 1494. Após um século de domínio silencioso, a família estava acabada, sem banco, sem Florença, sem base de poder. E você sabe, a maioria das famílias não se recupera disso. Nesse ponto você sabe, acabou, certo? Eles tiveram uma boa trajetória. Mas os Médici não eram como a maioria das famílias. Veja, anos antes, Lorenzo tinha feito algo que na época parecia apenas um pai fazendo um favor para um de seus filhos. Ele assegurou o cargo de cardeal para seu filho de 13 anos, Giovanni. Agora, no século XV na Itália, esses cargos na igreja, especificamente o de cardeal, que é uma posição de altíssima hierarquia dentro da igreja católica, essas nomeações eram obviamente espirituais, eu acho, mas também eram moeda de troca política. Lorenzo usou parte disso para garantir a Giovanni um lugar no círculo interno da igreja quando ainda era adolescente. E esse investimento levou cerca de 2 décadas para dar retorno. Mas em 1513, Giovanni de Medici se torna o Papa Leão X. Há uma citação atribuída ao Papa Leão X após sua eleição. Deus nos deu o papado, vamos aproveitá-lo. Não se sabe ao certo se ele disse isso, mas resume bem a energia do momento. Os Médici estão de volta, só que de uma forma diferente. Depois, Júlio, sobrinho de Lourenço, tornou-se o Papa Clemente VII em 1523. 2 papas Médici em uma década.
Com esse tipo de apoio institucional à Igreja Católica, certo? Os títulos formais começaram a aparecer. Então, em 1532, a família recebeu o título hereditário de Duque de Florença, o reconhecimento oficial do que eles vinham fazendo há quase 100 anos, eles enfim oficializaram isso como duques. E então, em 1569, esse título se transformaria em Grão-Duque da Toscana. Os reis não oficiais assinaram oficialmente a papelada. Mas o mais notável dessa era não são os títulos ou os filhos se tornando papas ou duques, são as filhas dos Médici. Catarina de Médici, também conhecida como Catarina de Médici, bisneta de Lourenço, casou-se com Henrique, o herdeiro do trono francês, em 1533. Quando ele se tornou o rei Henrique II da França, Catarina de Médici se tornou rainha da França. Após sua morte, ela atuou como regente e seguiu como uma das figuras mais influentes da política francesa por décadas, enfrentando um dos períodos mais turbulentos da história da França. Então, em 1600, Maria de Médici se casou com o rei Henrique IV da França, outra Médici, outra rainha da França. 2 rainhas, uma família dessa região agrícola em algum lugar da Itália, 4 papas, 2 rainhas da França, grão-duques da Toscana, e tudo começou com apenas um fazendeiro que abriu um banco. O que isso revela sobre o poder? A história dos Médici vai além de uma dinastia ou de ricos sortudos, certo? E, sabe, é um modelo, não para governar, mas para mostrar como o poder realmente opera nos bastidores. Os Médici não buscaram o poder diretamente nem queriam títulos. Eles buscaram se posicionar. Eles buscavam utilidade. Essa distinção fez toda a diferença no sucesso deles. Veja, o poder chama a atenção e faz de você um alvo. Sabe, o título, o cargo, o papel público que todo mundo pode apontar. Você leva a culpa por todas as falhas, nunca recebe elogios quando tudo dá certo, é visível, e por causa disso muitas vezes é frágil. Mas o posicionamento é mais discreto, é estrutural. É ser a instituição de que todos precisam, da qual dependem, o elo de ligação em todos os ambientes, aquela que financia, facilita e molda os resultados sem precisar estar no centro de nada. Hoje, em um contexto moderno, isso soa familiar, pois pessoas e organizações que moldam o mundo raramente são as mais óbvias, certo? Tenho certeza de que você consegue pensar em algumas pessoas agora. Elas constroem redes, elas constroem relacionamentos, elas controlam os fluxos que realmente fazem o nosso mundo funcionar. O fluxo de dinheiro, o fluxo de informação, o fluxo de cultura. E elas fazem isso de uma forma que é mais difícil de ver de onde está vindo. E se você não sabe de onde está vindo, é impossível remover. Repito, pode soar desrespeitoso, mas não é minha intenção. Não estou dizendo que essas duas pessoas são exatamente iguais. Quero dizer, Epstein, claro, ele era uma pessoa horrível e um criminoso degenerado. Eu nem sei se posso falar sobre os crimes dele sem ser desmonetizado, mas ele era meio desconhecido até ser preso. E você sabe, obviamente as pessoas ricas, as pessoas poderosas sabiam quem ele era. Elas queriam estar nas mesmas salas que ele. Eles queriam ter acesso ao dinheiro dele, aos relacionamentos, às conexões, à ilha badalada e você sabe, as viagens luxuosas, as mansões incríveis e tudo mais. E claro, ele estava usando tudo isso para seus próprios propósitos nefastos. Mas de certa forma ele meio que copiou o modelo dos Médici, onde eles estavam no centro das finanças, sendo realmente o elo que unia todo mundo. Sempre que o dinheiro circulava, eles ficavam com uma parte. Giovanni di Bicci de Médici foi o primeiro a perceber isso. Cosimo de Médici expandiu isso e Lourenço de Médici aperfeiçoou. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, as posições que eles levaram gerações para construir não sumiram. A influência deles dentro da igreja, dentro das cortes, dentro do DNA cultural do que significa ser italiano, do que significa ser florentino, tudo isso permaneceu. E foi isso que tornou possível o retorno, os inúmeros retornos que eles tiveram. Não foi sorte. Não foi força e destruição de tudo em seu caminho. Foi estrutura. Foi ser tão fundamental para o tecido de uma sociedade que, quando eles se vão, as pessoas querem que eles voltem. E esse padrão não desapareceu. Se é que mudou, só aumentou de escala. É fácil olhar para a família Médici e reduzir tudo o que eles fizeram a uma estratégia do tipo: claro, eles são ricos. Afirmar que tudo foi calculado para manter o poder é perder o ponto principal. Talvez a maior parte tenha sido, mas o resultado desse sistema não foi só controle, e sim criação. Quero dizer, eles literalmente inventaram a cultura de certa forma. Digo Michelangelo, Da Vinci, Botticelli e tantos outros. Quero dizer grandes obras, catedrais imensas e belos projetos públicos que permanecem de pé, ainda são visitados hoje, e moldam nossa compreensão de beleza e do potencial humano. E agora, quaisquer que tenham sido as intenções deles, e tenho certeza de que você tem suas teorias, eu tenho as minhas. Os Médici não só acumularam influência, mas a transformaram em algo duradouro que sobreviveu a eles, à família e aos negócios, já que seu banco não existe mais.
O domínio político desapareceu, mas a marca deles não. Os sistemas que ajudaram a aperfeiçoar ainda sustentam as finanças modernas. A explosão cultural que eles criaram, ou melhor, desencadearam, ainda é estudada e referenciada e continua moldando a forma como pensamos até hoje. Tudo isso vindo só de uma família de fazendeiros na Itália. Por que não? Eles nunca foram oficialmente reis de Florença, mas não precisavam ser porque conseguiram ser algo muito maior. E essa é uma história resumida da família dei Medici. Fascinante, né? Dá pra ver os paralelos com hoje. Foram exilados várias vezes, seus negócios quebraram, tentaram assassiná-los, mas ainda assim mantinham um discurso populista e o apoio do povo. Eles ainda conseguiam, construir obras públicas e ajudar a pessoa comum. Mesmo sem democracia, reconheciam o poder da rebelião e da voz do povo, usando isso a seu favor. Eles também reconhecem que ter poder no topo é ser um alvo. Por isso, novamente, não quero expor minha filosofia política, mas ao observar os políticos de hoje, penso, nem acredito que façam realmente o que seus financiadores desejam. Os reis da Itália, os reis da França, ou seja lá quem for, eles estão fazendo o que os Médici, que emprestam todo o dinheiro para eles, querem. E talvez não diretamente, talvez não esteja no papel, talvez sejam só relações, e meio que fica implícito. Mas o fato de que você ainda pode ver isso até hoje é impressionante. E hoje, provavelmente, existem versões da família Médici. É provável que famílias ricas e dinásticas controlem boa parte da política nos Estados Unidos. Aposto que você consegue pensar em alguns nomes. Novos bilionários também surgem e influenciam a política atual. E claro, também existem as corporações que agora basicamente operam como a própria família Médici, como a Apple, a Microsoft ou a Nvidia. Eles têm influência no governo de alguma forma, e o governo precisa deles, e eles precisam do governo. E como resultado, as coisas não mudam tanto assim. Então, seja você vivendo, na Itália medieval ou renascentista, lidando com um duque e um monarca, ou vivendo na boa e velha, República Democrática Americana, as coisas não mudam tanto assim. Quero dizer, que família fascinante. Se você já leu O Príncipe, de Maquiavel, ouvi dizer que foi fortemente inspirado pela família Médici e pela forma como eles operavam. Acho que especificamente Lorenzo de Médici. Mas quero dizer, realmente notável. O que você acha? Bem, Mark, você mencionou que eles... Havia 4 membros da família Medici. Havia uma família com 5. Como assim? A família Orsini teve 5 papas. Uau! Uma importante família nobre italiana na Itália medieval e na Roma renascentista. Nunca ouvimos falar deles. A família Orsini. Parece familiar, só não tenho nenhum contexto sobre isso. Talvez sejam os verdadeiros Médicis, pois nunca ouvimos falar deles e tiveram 5 papas. Estevão II, Paulo I, Celestino III, Nicolau III e Bento VIII. Uau, ou o 13º, não tenho certeza. É complicado com esses numerais, concordo. Você é grego e não lida com palavras e letras latinas. Um salve para a família Orsini. Se estiverem ouvindo, queremos contato, ou os Médici, que provavelmente ainda existem. Isso é bem legal. Você pode procurar, mas deve haver Médici vivos com o mesmo sobrenome. Deve haver. Claro, foi há muito tempo, são gerações, mas ainda deve ter alguns. Se você é filha dos Médici e casa de novo nos anos 1800, precisa manter o sobrenome. Eles estão por aí, né? Sim, e aposto que ainda tem influência. Com certeza. Quer dizer, Onde eles estão? diz aqui que o principal ramo governante da família Médici foi extinta em 1737 com a morte de Gian Gastone de Médici e sua irmã, mas ramos colaterais distantes ainda existem. Esses descendentes vivos geralmente não carregam o sobrenome Médici devido a casamentos entre famílias, embora alguns, como a linha Médici de Ottaviano, ainda mantenham o nome. Uau! Quero dizer, eu não consigo imaginar, eu fico pensando como deve ser essa vida. Eu fico pensando como deve ser, acho que é tão recente que provavelmente significa mais, mas os Rockefeller agora, ou a família Rothschild agora, essas famílias influentes do setor bancário que ouvimos falar. O fato de que eles provavelmente têm um status especial, também é engraçado porque, eu não sei, talvez eu vá me expor aqui, mas é engraçado porque você sempre ouve as pessoas falando, essas famílias, sabe o que eu quero dizer? A família Rothschild. É como se os Rothschild fossem só mais uma entre várias famílias de banqueiros ricos, entende? E o fato de que os Médici lidavam com a Igreja Católica como católicos, ainda praticando um pouco de usura, ainda atuando no ramo bancário. Eles conseguiram evitar o estereótipo, sabe? Quando os Médici fazem isso, é só, uma família poderosa.
E evitar pecar escondendo os juros. No mercado Forex. Que loucura, né? Se deixei algo importante dos Médici, como a conspiração da Páscoa, talvez devêssemos fazer um episódio só sobre isso, pois é uma história incrível. Mas se eu deixei passar alguma coisa, se você é historiador ou apenas um entusiasta que gosta de ler sobre os Médici, por favor me avise. Deixe um comentário. Eu leio todos no YouTube, Spotify, tudo isso. Além disso, se teve algo que você aprendeu, ou algo que não sabia e de repente percebeu, ou alguma conexão que fez enquanto assistia a este episódio, por favor me conte. Se você encontrar paralelos com o mundo moderno, eu adoraria saber também. Se você tiver exemplos atuais de pessoas como Lourenço de Médici, que consolidaram poder ou usaram a arte, gostaria de saber como isso se aplica hoje, pois certamente há pessoas assim atualmente. Penso em alguns, mas preciso refletir mais. Quero saber o que vocês acham, deixem um comentário. Adoraria ler todos e ver vocês conversando, mas sejam gentis. Este é o acampamento de história. É um bom lugar para reunir e trocar ideias. Não precisamos ser maldosos online ao menos uma vez. Ótima notícia. Se gosta de temas religiosos, falamos bastante sobre a Igreja Católica aqui. Você está com sorte porque temos o acampamento de religião, onde explico para onde vamos e no que todos acreditam, não só os católicos. Eu falo sobre hinduísmo, islamismo, testemunhas de Jeová e mormonismo. Tudo isso está no acampamento de religião. E se você gosta, sabe do que está acontecendo agora, conspirações modernas, conversar com verdadeiros gênios e especialistas que falam de misticismo, a geopolítica e história antiga, bem, nós temos o acampamento Yagnon. Este é o podcast principal com mergulhos profundos e diferentes nos eventos atuais. E se você gosta de história, tem uma ótima notícia. Temos o acampamento de história e o santuário interior. Esta é a fogueira, nosso local mais sagrado, onde as mentes mais brilhantes do acampamento se encontram. Esse é o patreon.com/campgainon. Fazemos zooms mensais. Fazemos episódios extras exclusivos no Patreon e, claro, sem anúncios. Se você não herdou a fortuna dos Médici e o orçamento está apertado, boa notícia, custa só o preço de um café. E você recebe todos os episódios que lançamos sem anúncios. Você nunca mais vai precisar ouvir outro anúncio de novo. Muito legal. Isso está em patreon.com/campgainon. Muito obrigado por apoiarem e tornarem o programa possível. Vocês realizaram meus sonhos. Deus abençoe todos. Nos vemos no futuro para falar do passado. Paz.